Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Vamos entrando, vamos chamando as pessoas, vamos participar. É muito importante a participação de vocês, né? Olá, Simone, hoje você está do lado de lá da tela, né? Muito bom. Vamos entrando, vamos participando, lembrando que os comentários aqui embaixo na telinha é muito interessante para que vocês participem, para que vocês interajam, né? Gostaria também de pedir que vocês chamassem as pessoas para entrarem, para assistirem a live. Quanto mais pessoas compartilhar desse momento que é um conteúdo muito significativo hoje nas nossas vidas, é de máxima importância, ok? Também gostaria de falar para vocês que embaixo vocês vão ver comentário, tem uma setinha, cliquem, né? Do lado tem os coraçõezinhos, deem like, porque quanto mais a gente aumentar a audiência, melhor, ok? E gostaria muito também hoje de pedir para vocês que vocês escrevessem de onde vocês são, né? Algumas pessoas eu conheço e outras que estão seguindo o Universo Potencial ainda não tive o prazer de conhecê-las. Então, digam de onde vocês são, é de muita importância. Vamos lembrando que nós estamos com mais uma live no nosso ciclo de discussão, com foco nas adequações curriculares. Esse ciclo teve início no dia 22 de maio, comigo e com a Simone, falando um pouquinho das adequações em termos de conteúdo mesmo, do que é o significado disso, o que é, quem participa, como também a gente teve a parte de legislação e etc. Hoje, né, nós fizemos um trabalho, uma novidade, né, que a gente puxou um conteúdo, olha que legal, Cariri do Tocantins. Muito bem, Solange, seja bem-vinda ao estado de São Paulo. Então é interessante a gente pensar que na live da Tânia de sexta-feira, né, que ela falou dos 10 passos que envolve o ensino online, houve um questionamento de uma professora muito interessante, no qual ela trouxe para a gente o ensino online e ansiedade. Então, às terças-feiras, nós resolvemos fazer uma live de conteúdo. Muito bom, Itajaí, Santa Catarina! Bem-vinda! E esse conteúdo base seria um questionamento que a gente pega da live anterior e a gente dá base para o conteúdo que vem, que é sexta-feira, com a Estefânia, tudo bem? Então, é interessante a gente pensar que, além disso, mais novidades vão surgir, vocês fiquem ligados, ok? Também nós temos as premiações, né? Miguelópolis presente, muito bom. Nós temos as premiações. Então, a premiação, os critérios da premiação está no Instagram, Universo Potencial, e o prêmio seria 2 mentorias online, de graça, de presente, comigo, de 1 hora cada, ok? Mas precisa seguir os critérios que estão lá, ok? Bom, então, qual é o foco da live hoje? Seria o ensino online, né? E ansiedade dos professores, dos alunos e dos pais. E é interessante a gente pensar que, para a gente falar isso, tem que ter um objetivo central. E o objetivo central, primeiro, a gente precisa saber o que é ansiedade. Segundo, como o nosso cérebro funciona em relação à ansiedade. Depois, nós precisamos pensar que ferramentas nós utilizamos para estar
lidando com essa ansiedade no dia a dia, principalmente nessa parte que a gente está hoje, em termos de pandemia, tá? De isolamento social. Então, é isso que a gente vai estar praticamente discutindo hoje. Pensando que muitas coisas que eu vou falar para vocês, né? É interessante vocês pensarem, gente, que todo esse processo que eu vou trazer para vocês é um processo que eu vivi, né? Oi, Benê, tudo bom? Eu vivi esse processo. Então, dia 20 de março, eu estava ministrando um curso em Uberaba, né? Terminei às 4 horas da tarde, e aí? Não tinha como eu vir para minha casa, porque simplesmente o que aconteceu? Não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha carro para alugar. E ao chegar na minha casa, às 20 horas, no dia 20, eu tomei uma decisão. E a decisão foi: o que eu vou fazer com isso? E aí começou todo um processo de estudo, de trabalho, de terapia, de meditação, muitas coisas que eu vou estar relatando para você. Então, a maioria das coisas que eu vou relatar para vocês são coisas que eu vivi e eu estou vivendo. E isso é muito importante, que cada um faça suas escolhas. E ter um modelo, ter alguém que já lidou, fica mais fácil, tá? Então, para a gente começar a falar sobre o ensino online, ansiedade, a gente vai pensar em algumas perguntas básicas. E essas perguntas vão permear durante a live. Eu vou respondê-las durante a live, para a gente ter uma compreensão, né, do ponto do início até a chegada. Então, a primeira pergunta seria: por que estamos ansiosos? A segunda pergunta seria: como trabalhar com ansiedade no nosso dia a dia? A terceira pergunta seria: por que professores, pais, alunos, ao se deparar com o ensino online, ficaram ansiosos? Então, para responder essas perguntas, a gente precisa pensar no conceito de ansiedade. Entender. O conceito de ansiedade é o seguinte: a ansiedade, ela é natural. Ela é natural do nosso corpo, ela é fisiológica. Todas as vezes que a gente tem um estresse, a gente vai ter ansiedade. E essa ansiedade, ela traz um estado emocional. E esse estado emocional, ele é caracterizado por sentimentos. E esses sentimentos são tensão, preocupação, pensamentos ruins. E atrás desses sentimentos, eu tenho uma emoção. E essa emoção é o medo. É importante a gente entender que a ansiedade, ela é fundamental para a nossa vida. Muito fundamental. Porque a ansiedade, ela é saudável no indivíduo quando ela impulsiona o indivíduo a realizar os projetos, a prosperar, a planejar o futuro. E uma coisa muito clara que eu quero deixar para vocês hoje, com a realidade que a gente está vivendo, o futuro não é daqui a 5 anos, o futuro é amanhã. Então, isso foi uma mudança muito brusca na nossa vida, porque nós passamos a vida planejando para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, para daqui 5 anos. E hoje nós temos que aprender a planejar hoje e o futuro, que é amanhã. Então, quando isso é saudável, ela é um gás para a gente, ela faz com que a gente caminhe. Quando isso tem muita frequência, tem muita intensidade, muitos pensamentos negativos, muita
excesso de preocupação, mas excesso que eu falo no top, tá? Gera alguns transtornos. Então, as pessoas começam o transtorno de pânico, transtorno compulsivo, etc. Que nós não vamos entrar nisso hoje. Nós vamos entrar naquilo que é normal para o indivíduo. Então, existem vários fatores que determinam, né, a densidade ou a frequência dessa ansiedade. E é interessante a gente pensar que existem fatores ambientais, por exemplo, estresse no nosso trabalho, né? Estresse com situações familiares, principalmente agora, que muitas vezes a gente passava muito tempo fora de casa e hoje nós estamos todos juntos no mesmo ambiente. Existem também fatores genéticos, ou seja, eu já nasci predisposto a ser ansioso. E lembrando, né, quem já assistiu minhas palestras sabe disso, que lá na gestação, né, quando eu estou gerando esse feto, se eu, enquanto mãe, não controlar o meu fisiológico, o meu corpo, eu posso, esse sujeito que está sendo gerado pode vir com uma carga de intensidade, de frequência de ansiedade muito alta, ok? Eu lembro quando eu estava grávida da Lívia, até os 7 meses, eu trabalhei, tudo bem. No 8º mês, eu tirei o pé do acelerador. No 9º mês, muito, muito mais. Para quê? Para que eu não criasse alguém ansioso. Alguém que ficasse num estresse de vir ao mundo. Então, isso é muito importante a gente, enquanto mãe, pensar. Um outro fator é o fator emocional. Esse fator emocional, ele é gerado por crenças que a gente constrói e a gente adquire ao longo das nossas vidas. E essas crenças, geralmente, quando são ligadas à ansiedade, são crenças limitantes. E essas crenças limitantes vêm acompanhadas de pensamentos negativos, interiorizados na mente. E aí eu vou explicar daqui a pouco o que acontece lá no meu cérebro com esses pensamentos. E como esses pensamentos, né, fisiologicamente, pode estar dando starts para o meu corpo. E aí contamina o meu sistema imunológico, eu baixo a minha resistência e posso me contaminar pelo vírus. Então, isso é um alerta muito importante para todos nós. Então, cada indivíduo, ele é único, né? Cada um de nós, nós temos nossas experiências, nós temos nossas histórias de vida, nós temos nosso script de vida, como diz a psicologia da análise transacional, e nós temos os nossos gatilhos. Nós precisamos lembrar quais são os mecanismos que nós usamos desses gatilhos? O quanto isso é a nosso favor ou contra nós? Principalmente na intensidade da ansiedade. Por isso, é importante que a gente investigue. E nessa investigação, eu tenho que entender quais são esses gatilhos, quais são as minhas crenças, quais são as minhas emoções, quais das emoções que eu mais vivo no meu dia a dia, o que desperta ansiedade em mim, como desperta. E pensar que isso é fundamental. Porque, por exemplo, para mim, algo desperta minha ansiedade, para o outro desperta de outra maneira. Então, isso só tem um jeito de investigar, fazendo um trabalho de autoconhecimento, para pensar nos meus comportamentos, nas minhas reações fisiológicas, nas minhas reações emocionais e os resultados que eu tenho. Esse é um trabalho diário, né? Eu não vou falar nem que é uma vez por dia, mas todas as vezes que a gente tem um comportamento e uma reação e um resultado, a gente precisa parar para pensar quem nós somos, né? O que é, e outro detalhe importante, quais são as nossas sabotagens. Porque o maior inimigo nosso somos nós mesmos. É muito interessante isso. E a ansiedade, ela gera alguns sintomas.
Então, os sintomas mais comuns são a tristeza, o nervosismo, a irritabilidade, o coração acelera, né? Eu tenho sensação, às vezes eu acordo, hoje não, graças a Deus, por trabalhar respiração e fazer alguns exercícios, eu acordava, né, com formigamento nas mãos, né? Falta o ar, então você puxa e aquilo não vem, né? Você tem uma respiração bem torácica, né? Uma respiração que fica aqui, você enche o peito, né? Às vezes até dói, de tanto que você quer puxar e aquilo não sai. Depois eu tenho sudorese. Muitas pessoas transpiram muito debaixo do braço, mesmo estando friozinho, ou a mão, né? Ela transpira. Tontura, né? Às vezes você fica um pouco com tontura, dores musculares, dores de cabeça, insônia, né? Dificuldade de se concentrar, às vezes uma fala muito acelerada, né? A pessoa precisa falar. Ou eu tenho também agressividade. Aquela pessoa que estoura. E a pessoa, esquisito, estourou do nada? Ninguém estoura do nada. Né? Algo aí, alguma emoção está aí por detrás, algum sentimento. E ela dificulta a tomada de... Esses sintomas dificultam a tomada de decisão e também tem uma preocupação excessiva, né? Ai meu Deus, quando isso vai acabar? Ai meu Deus, morreu tanta pessoa. Ai meu Deus, tá. Então, sempre lembra, pensamentos negativos influencia muito a minha fisiologia e meu cérebro, certo? E aí nós não podemos esquecer que todos nós temos um cérebro. Todos nós pensamos, todos nós temos emoções, sentimentos, crenças, julgamentos, histórias de vida, todos nós temos. O que nós precisamos entender é qual é o impacto da ansiedade em algumas partes do meu cérebro. E como que isso vai determinar a minha qualidade de vida. Então, o impacto da ansiedade no cérebro é enorme, enorme. Quando eu fico com esses pensamentos negativos, eu fico irritado, eu fico agressivo, né? Eu fico com dificuldade de respirar, meu coração bate, né? O cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, ela vai lá em cima. E ela deixa o meu cérebro em sistema de alerta e na defensiva. Então, qualquer comando que eu dê diferente para ele, ele não vai escutar. Eu não vou ter um padrão de comportamento que eu gostaria. Isso eu estou falando em relação à ansiedade, pensando na ideia da pandemia, do coronavírus, da turbulência que nós estamos falando. Imagina isso para um menino que está lá na escola, está fazendo todo um processo de aprendizagem, isso acontece com ele também. Então, dessa forma, nossa mente se transforma num terreno muito fértil para pensamentos irracionais, tipo, acho que não vai funcionar. Acho que não vai acabar agora em junho. Credo, não estou vendo ninguém. Nossa, que saudade de abraçar alguém. Ai, e se acontecer alguma coisa comigo? E se acontecer com meu pai? E se acontecer com meu filho? Esses pensamentos vão dar um insight lá dentro de alerta e de defesa. Então, o que acontece? Vai gerar o medo. E o medo vai fazer o que com a gente? Ou ele devora a gente, ou ele paralisa a gente. Então, é isso que vocês têm que observar no dia a dia. Se isso acontece com você. E há maneiras de você mudar
esses pensamentos e os padrões comportamentais também. Então, no nosso cérebro, nós temos a amígdala. Não é essa, tá? Da garganta. A amígdala é lá no cérebro. Ela fica numa estrutura muito profunda dentro do nosso cérebro. Qual é a função dela? É processar e interpretar todos os sinais sensoriais que vêm do nosso ambiente. Então, veio um sinal, ela vai dar um alerta. Opa! E ela entra, lembra, em defesa, principalmente, ou ela paralisa ou ela devora. Então, ela alerta o nosso cérebro que existe uma ameaça, um perigo, e que nós devemos nos defender. Se nós temos recursos suficientes, se nós sabemos quais são nossas crenças, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos julgamentos, nossos gatilhos, nossas sabotagens, ele vai tirar isso de letra. Mas, se nós não temos esse autoconhecimento, ele simplesmente vai paralisar. E é isso que está acontecendo com a maioria das pessoas no dia a dia. Elas estão paralisadas. Elas estão com medo desse isolamento do coronavírus, se vem mais, se não vem mais, se tem uma segunda onda, se não tem. Então, tudo isso, alertou. Perigo. E aí eu paro. No parar, eu vou estagnando a minha vida. Eu vou mexendo vou mexendo nas minhas emoções, vou mexendo em tudo, principalmente na minha qualidade de vida. Então, para nós pensarmos como trabalhar isso, eu preciso entender uma outra parte do meu cérebro que é importante, que é o hipocampo. Então, o hipocampo, ele é um sujeito, uma região do meu cérebro que guarda as minhas memórias emocionais. E essas memórias emocionais não são de agora, né? Se a gente pensar aí em toda essa parte de constelação familiar, da pedagogia sistêmica, a gente está vendo que a gente tem várias memórias, porque a gente tem 7 gerações. Então, essas memórias são muito importantes e recorrentes nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Então, pensando nisso, o hipocampo, ele vai dar para nós, opa, eu estou com medo. Então, eu vou reagir, eu vou fugir, eu vou me defender ou vou ficar paralisado? Então, é interessante a gente ter essa ideia de que posso ter um bloqueio, sim. Mas, como eu vou trabalhar esse autoconhecimento, isso vai ser, eu vou passar tranquilo por ele. Tá claro para vocês tudo isso que eu estou falando? Se tiver, põe positivo aí para mim, nos comentários, para eu ver se vocês estão entendendo. E aí, gente, olha que interessante. Com toda essa explicação do conceito, como o cérebro funciona, eu vou, dos sintomas, dos fatores, eu vou estar respondendo a primeira pergunta para vocês que eu fiz no começo da live. Então, a primeira pergunta é o seguinte: por que estamos ansiosos na pandemia? Porque estamos passando por um período de turbulência, né? Nós nunca vivemos isso na nossa vida. O mundo parou, simplesmente assim. Nós somos tirados de uma hora para outra da nossa rotina, da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, da nossa vida social, né? Nós precisamos aprender a viver e conviver com muitas pessoas que talvez eu passava assim, meia hora, 1 hora, 2 horas. E também, olha que interessante, nós ficamos isolados, nós estamos em quarentena.
Muita gente não, né? Eu não sei na cidade de vocês, mas em Araraquara, o comércio abriu hoje, está assustador. O tanto de pessoas que tem na rua, né? Que estão passeando, fazendo compras e etc. Mas a maioria está assustada, está paralisada. E é interessante a gente pensar que tudo isso gerou o que na gente? Gerou solidão, gerou medo, gerou desamparo, gerou desamor, gerou insegurança, estresse, mudança de hábito, distanciamento. E se eu ficar aqui, eu fico até amanhã falando para vocês o que gerou. Mas muito de nós sentimos ameaçados por algo invisível, que a gente não consegue ver, mas que a gente está no ar, está na respiração, está nas pessoas, o outro fala que está no esgoto, está em todos os lugares. E essa ameaça invisível faz a gente acionar a nossa memória visual memória emocional lá do hipocampo e traz o quê? Opa, essa coisa invisível pode trazer a morte. E aí, nós, né, temos sentimentos pela morte. De perda, de tristeza, de desligamento das pessoas que a gente mais ama. Por que que a gente tem tudo isso em ebulição na nossa cabeça? Porque nós aprendemos na vida conteúdos, estações do ano, nós aprendemos rotação da Terra, nós aprendemos a parte climática, né, e etc. Mas ninguém nos ensinou a entender o conceito da morte. Então, ela sempre está associada lá na minha memória, no hipocampo, a quê? A perda, a distanciamento, a tristeza, né? Ela causa um estresse. E esse estresse vai mexer com a minha ansiedade. Minha ansiedade vai lá para cima. A intensidade dela fica enorme. E aí, diante disso, o que que a gente faz? A gente paralisa. Então, vocês percebem, eu tenho amigos, né, tô vendo aqui, conversando com vocês, interagindo, faço as mentorias, né, tenho conversado com secretários da educação. O que que a gente está vendo? Existem vários tipos de pessoas diante de todo esse fato. Primeiro, existe a pessoa que vai paralisar. Segundo, existem as pessoas que se sentem ameaçadas. Terceiro, existem as pessoas que enfrentam e que encontram novas saídas. E existem aquelas pessoas que acham que nada está acontecendo, que está tudo bem, que está distante. Não, São Paulo está cheio de casos, mas na minha cidade não cai, então está tudo bem. Então a reação é de cada um. Porque é interessante a gente pensar isso, que cada um tem uma reação. Por exemplo, olho por mim, né? Eu estou comendo enlouquecidamente. Eu nunca fiz bolo na minha vida. Agora estou fazendo bolo. Estou cozinhando todos os dias. Estou fumando mais, que eu deveria estar fumando menos, e agora estou fazendo um trabalho hard para parar de fumar. Está sendo difícil, mas eu vou conseguir. Uns estão dormindo mais, outros estão dormindo menos, outros estão tendo insônia, outros trabalham mais, outros trabalham menos, outros, se cala, não quer conversar com ninguém, não liga para mim, não me chama por vídeo porque eu não quero conversar, eu não quero nem receber ligação. Então, são sintomas, são padrões de comportamento que cada um escolheu, não tem nada errado. Só tenho que pensar quais são os resultados disso na minha vida. E o quanto que isso está influenciando a minha imunidade. Porque uma coisa que a gente tem que traçar todos os dias como rotina é: não podemos baixar
imunidade. Ela tem que estar 100% eficiente. Então, e outra coisa que a gente precisa entender. Nós não podemos deixar o medo nos dominar. Porque ele dominando, baixa a intensidade, baixa a parte imunológica. Precisamos entender também que 10% da nossa vida há situações que nós não temos controle. Não adianta, gente, ficar assistindo TV, noticiário e ficar brigando. Porque o governo fala isso, porque não tem ministro da saúde, porque isso, porque o prefeito baixou essa legislação, por causa daquilo. Nós não temos controle nisso. Mas, olha que interessante, 90% das situações da nossa vida são feitas por escolhas. E quem faz essas escolhas somos nós. Então, nós somos responsáveis por 90% das nossas escolhas. E é interessante a gente pensar que como eu posso responder à turbulência, ao coronavírus, à pandemia, ao isolamento? Quem vai escolher são vocês. Cada um de vocês tem 90% da situação da sua vida. Faça uma boa escolha para manter a tua qualidade de vida, manter a tua imunidade e afastar aquela coisa invisível. E é interessante a gente pensar como eu posso gerenciar as minhas emoções e modificar meus comportamentos, porque isso vai influenciar 90% na minha qualidade de vida. E agora eu vou responder a segunda pergunta. Como trabalhar a ansiedade no dia a dia? Em primeiro lugar, eu tenho que ter consciência da intensidade da minha ansiedade. Vânia, mas como é que eu faço isso? Precisa ir na psicóloga? Seria bom, né? Mas não precisa. É só se observar. Perceber como você está. Quais são suas crenças? Vou repetir de novo. Quais são suas crenças? Quais são as suas emoções? Como está sendo a sua vida? Como você está levando e tomando as decisões e as escolhas? O quanto que você precisa pensar e reagir, né? Então, essa observação é parar alguns minutos na tua vida e olhar para você. Como está a tua respiração? Está alta? Está torácica? Está aqui no abdômen? Como é que está meu batimento cardíaco? Está acelerado? Tudo isso eu preciso levar em conta. Preciso pensar também nos resultados que eu estou tendo. Então, se chega de noite, eu estou com dor do corpo, eu estou com dor de cabeça, epa, o que eu fiz? Vou olhar para isso. E eu preciso lembrar que a ansiedade tem resposta fisiológica. Então, meu corpo, gente, o corpo da gente fala, ele vai responder de alguma forma. É só prestar atenção. E não adianta dizer para você mesmo assim, isso vai passar, daqui a pouco passa, isso não vai acontecer comigo, vai dar certo. Cuidado, eu posso até falar, mas eu tenho que fazer. Eu tenho uma frase do Gandhi que eu amo. Você precisa ser a mudança que você quer ver. Não adianta falar se eu não faço. Isso é de uma importância na nossa vida enorme. E aí, existe uma coisa muito legal que eu quero trazer para vocês se o nosso cérebro acredita que há um perigo, o nosso raciocínio lógico tem pouca utilidade. Por quê? Porque o nosso raciocínio vai estar contaminado pelas emoções, pelos sentimentos, pelas crenças limitantes, e ele vai parar de funcionar.
Tá claro isso? Ou seja, vamos pensar lá na sala de aula. Se eu tenho meu menino que tem medo de aprender, esse medo já paralisou ele, ele não vai aprender. Nem na sala de aula, nem online, ele não vai aprender. Isso já foi determinado por uma condição emocional, por uma memória emocional. Claro isso para vocês? Tá ficando claro? Eu preciso dar esses starts teóricos para chegar na parte prática, tá, gente? Para vocês entenderem como é tudo muito complexo. Não é uma coisa fácil. Ah, é simples, mas não é fácil, tá? E aí existem algumas ferramentas para eu trabalhar a ansiedade no dia a dia. Primeiro eu vou trabalhar comigo, para depois eu poder trabalhar online, trabalhar com o outro, né? Não adianta, a mesma coisa, não adianta eu falar e não fazer. Primeiro, muito legal, alguém escreveu aqui, o medo aniquila a fé. E é verdade. O medo paralisa, tá? Ele é bom, sim, porque ele pode botar a gente para frente, mas ele paralisa. E principalmente ele vai mexer com aquilo que a gente acredita. Então, é interessante a gente pensar que uma das ferramentas fundamentais para lidar com a ansiedade no dia a dia é convencer seu corpo que não há ameaça. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Primeiro, relaxe, pratique relaxamento, olhe para a sua respiração, né? Faça uma respiração profunda e solte mais devagar, em tempos menores. Faça uma pausa no dia, respira, observa, escuta um passarinho, escuta um som, escuta a vizinha falar, eu faço bem assim, né, aqui em casa. Isso, Fátima, a gente tem que ter serenidade. Então, a gente tem que relaxar o nosso cérebro, relaxar o nosso corpo, né? Acordar de manhã ou ir dormir, agradecer o dia, agradecer a nossa saúde, agradecer a nossa vida, a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos. E, gente, praticar gratidão. Gratidão por existir, gratidão por estar bem, gratidão por ter uma casa, por ter comida, por ter uma roupa de frio. Então, isso é muito importante a gente pensar. Uma outra ferramenta é colocar a ansiedade a nosso favor. Ou seja, se ela é o input para eu atingir meus objetivos, meu propósito de vida, usa ela a seu favor. Né? Como que eu vou fazer isso, Vânia? Então, quando vem aquele pensamento, opa, põe uma música light, né? Existem umas músicas celtas, existem umas músicas de relaxar, assiste um vídeo, né? Assiste uma live. Eu estou assistindo muitas lives, né? Eduardo Chiniachique, Arthur Chiniachique, Roberto Chiniachique, tipo de monges, né? Monja Coen, coisas light, coisas que aliviam os nossos pensamentos, né? Pensar, por exemplo, quem gosta de fazer crochê, patchwork, quem gosta de mexer, amassar pão, fazer bolo, né? Isso eu posso fazer. Eu saio daquele estágio letárgico de medo, de impotência. Outro, novos hábitos e novas rotinas. Como que eu posso fazer isso? Caminha, faz yoga, faz meditação, assiste filmes light, né? Não vai me assistir filme de bater, de trágico, que não vale a pena, né? Isso, alguém disse assim, brincar com EVA, né? Confeccionar as coisas, né? Eu tenho uma amiga, Lúcia, ela adora fazer coisas de patchwork, de massinha, né? De biscuit.
Então, relaxa, pensa positivamente, né? Tenta o máximo possível estar com as pessoas, interagir com as pessoas, conversar com as pessoas. Você tá louca, Vânia? Como que eu vou fazer isso? Gente, nós não estamos interagindo agora. Vocês estão me escutando, vocês estão dando positivo, estão me jogando beijo, estão batendo palma. Ninguém está sozinho, gente. Hoje nós temos as ferramentas tecnológicas. Elas nos aproximaram nessa quarentena. Tinha gente que a gente não conversava, porque não tinha tempo. E agora, com a quarentena, a gente consegue trabalhar. A gente consegue fazer uma nova rotina, brincar com os nossos filhos, né? Ler um bom livro, fazer diferentes coisas. A gente não tinha tempo para gente. Eu arrumei meus armários, eu organizei meu escritório. Então, isso é importante, essa criação de novos hábitos, né? Estão dizendo aqui, acho que é a Rosilene, terapia ocupacional em casa. Isso é muito importante. É importante também a gente pensar que todas as vezes que eu me aproximo de alguém virtualmente, é um abraço virtual, é um carinho virtual, é um afeto virtual. Como eu posso influenciar as pessoas positivamente? Escutando, dando uma palavra de carinho, fazendo ela entender que ela é capaz. Isso é fundamental. Outra ferramenta é o planejamento. Dentro desse planejamento, é escrever seu dia. O que você vai fazer, quais são as suas obrigações, qual vai ser o seu horário de tomar café, o seu horário de almoçar, o seu horário de tomar banho, o seu horário de dormir. Mesmo que eu esteja em home office, que nem eu estou aqui agora, eu tenho que me arrumar, tenho que passar batom, tenho que arrumar meu cabelo, tenho que fazer minhas unhas. Continuar trabalhando, continuar trabalhando com aquilo que você faz todos os dias. E manter o horário, gente, porque senão a gente se perde. Então, quando a gente trabalha a ansiedade conosco, nós vamos então para a terceira pergunta, para finalizar. Por que então os professores, né, os pais e os alunos, ao se deparar com o ensino online, ficaram ansiosos? Eu não vou falar do ensino online em si, porque a Tânia, sexta-feira, já falou sobre isso. Mas eu vou falar da ansiedade nesse tipo de tecnologia. Então, em primeiro lugar, todos nós saímos da nossa zona de conforto. Todos nós, por causa da pandemia. Por exemplo, eu costumava viajar toda semana, ficar fora da minha casa 10, 15 dias, 25 dias, dando palestras, dando consultoria, dando cursos. Hoje, eu já não faço mais isso, eu fico aqui. Meu trabalho é com o meu celular. É criar a minha rotina para atender as mentorias, atender alguém que quer uma consultoria, atender a criação de um projeto, por exemplo, de cursos, de formações para as pessoas. Então, isso hoje é o que me cabe. Então, consequentemente, essa zona de conforto, que ela foi desestabilizada, ela mexeu com a nossa rotina. E isso desencadeou algumas emoções, principalmente o medo, a raiva e a tristeza. E essas três emoções mexeram com a intensidade da nossa ansiedade. Então, mexeu também o ensino online com as nossas crenças, principalmente com as nossas crenças limitantes. Olha que interessante. Para professores, a crença limitante pode ser: não sou capaz de dar aula online. E fazer live é difícil. Fazer uma orientação online é muito difícil. Não sei lidar
com as ferramentas do ensino online. Tenho medo do novo. Ah, Vânia, mas os meus alunos não sabem lidar com as ferramentas online. Eles não têm internet, Vânia, na casa deles. Não tem notebook, não tem celular, não tem computador. Então, gente, cuidado com essas crenças. Porque hoje os meninos sabem mexer melhor que nós. Eles conhecem a tecnologia melhor que a gente. E é muito interessante que eu não sou youtuber, não precisa ser youtuber, que nem a Simone está dizendo. Eu preciso aprender uma boa comunicação, a interagir com as pessoas. E isso é muito importante. Eu preciso me desbloquear dessas crenças. Porque quanto mais eu me desbloqueio, mais eu vou acessar o meu aluno, o pai do meu aluno, e etc. Tá claro isso para vocês? E mais eu vou interagir com as pessoas, gente. Quais são as crenças dos pais? Limitantes. A maior crença é, vixe, eu já escutei isso, tá? Da minha família. Vixe, agora como pai, eu vou ter que dar aula pro fulano de tal? Eu não sei dar aula, eu não fui formado para isso. Não dá tempo, eu tenho muitos afazeres. Eu não consigo fazer isso. E o que acontece? Quando eu tenho essa crença limitante enquanto pai, eu deixo a coisa rolar. Eu não crio uma rotina, eu não faço nada, eu deixo a coisa rolar. Claro que esse ensino online para esse aluno ou para esse filho não vai funcionar mesmo. Então, a Tânia trouxe muito bem isso a semana passada. E aí, para os alunos, eu queria perguntar para vocês: será que os alunos têm ansiedade em relação ao ensino online? Será que não somos nós, enquanto professores, pais, tutores desses alunos, estamos desencadeando neles o ensino online? Ou a ansiedade para o ensino online? Muitos dos nossos alunos, eles não têm medo do ensino online. Eles estão curiosos para saber como que vai acontecer. E é interessante que alguém escreveu aqui, que muitas vezes ouvimos também que eles estão aprendendo com o filho. Isso é uma crença possibilitadora. Mas a primeira crença que vem é a limitante. Então, quem já começou a fazer o trabalho, já está colhendo frutos. Mas quem ainda está lá com o pezinho atrás e com medo, tem todas essas crenças limitantes permeando. Tá claro para vocês isso? E o mais importante, eu tenho que acreditar em mim, nos pais dos meus alunos e nos alunos. Porque os meninos, né, seja ele criança, adolescente, seja quem for, ele simplesmente não tem raiva por usar o ensino online. Ele não tem medo. Ele só está ansioso porque ele está curioso para saber o que vai acontecer. Opa, como que será que a minha professora vai dar conta disso? Então, cuidado. Porque o nosso medo enquanto adulto, enquanto os papéis que a gente está assumindo de pai, de professores, de orientadores, nós podemos despertar isso neles. E se a gente despertar isso neles, a gente não vai fazer com que eles aprendam. Porque nós vamos paralisá-los. E o processo deles de aprendizagem vai ficar stand-by. Então, isso é muito sério. Muito sério a gente pensar o quanto que há possibilidades. Pessoal, hoje, falando com vocês, eu acho que é a 8ª, 10ª live, eu nem lembro quantas nós já fizemos. Mas, dá aquele friozinho na barriga? Dá.
Mas é interessante a gente pensar a importância desse friozinho. Esse friozinho é bom. Olha quanta gente está aí, olha quanta gente está falando dessa aproximação, dessa forma de trazer a família. Todos nós estamos aprendendo juntos. A Tânia falou isso a semana passada. Nós estamos todo mundo no mesmo barco, ok? E daí, para que eu combata essa ansiedade no ensino online, existem as ferramentas que a Tânia passou da semana passada, os passos para se trabalhar no ensino online, mas eu vou falar de algumas estratégias que podem estar a nosso favor. Por exemplo, primeira estratégia, planejamento. Se eu quero trabalhar com ensino online, eu preciso ter um planejamento. Eu preciso ter um planejamento claro, objetivo, conciso e eficiente. Eu preciso fazer um diagnóstico antes. Quem é esse povo que eu estou lidando? Quem são esses meus alunos? Eles vivem em que contexto? Em que comunidade? Então, e que ferramentas eu vou usar para atingi-los via online? Segundo, rotina. As aulas que eu vou ministrar no ensino online têm que ter data, horário, tempo certo, tem que ser demarcada. Não dá para não ser demarcada. Isso, a Rosilene disse, critérios bem estabelecidos. E esses critérios têm que envolver, dentro dessa rotina, eu tenho que desenvolver as habilidades e as competências. Né? Na educação infantil, é difícil? Não, não é difícil. Porque na educação infantil, eu posso usar essa rotina, posso usar esse planejamento, muito pensando em brincadeiras, muito pensando no lúdico. Eu posso dar os conteúdos pela ludicidade, né? Por brincadeiras. Tá claro isso? Terceira estratégia, combinados. Os combinados não sai caro, né, gente? E lembrando que combinado não é regra. Combinado é o que precisa acontecer legal para que a gente, aqui na telinha, ou no Zoom, ou no Meet, ou na sala de Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp, o que precisa acontecer para que a aula saia legal, tanto para vocês, quanto para mim, quanto para os seus pais. Então, esses combinados têm que ser feito todo mundo junto. Alunos, professor, pais e equipe gestora. Não adianta eu estabelecer uma rotina, que nem o pessoal está escrevendo aqui, sozinha. Eu tenho que estabelecer com todos, tá? Envolver a todos. E os combinados também. E não esquecer, muito bem lembrado, Rosilene, que a minha aula ou meu ensino online tem que atender a todos. Todos. Próximo estratégia, disciplina e compromisso. Ou seja, cumprir o que se combinou. Fazer as tarefas, as pesquisas, entrar naquele horário, ter aquelas aulas, se tem tarefa, devolver. E assim, gente, não adianta dar milhões de coisas, tá? Não adianta ficar 2 horas dando aula, se essa aula não tiver prazer, não tiver incentivo, não tiver motivação. Porque ela vai gerar ansiedade, tanto em vocês, quanto nos meninos, quanto nos pais. Eu tenho visto pessoas que passam, assim, calhamaços de tarefas. E depois não sabe como vai corrigir isso online. Então, cuidado, porque esse planejamento, essa ideia é muito específica. E aí, vamos lá de novo, Rosilene. Obrigado, Rosilene. Tá dando a live junto comigo. Gratidão. Qualidade não é quantidade. Então, quando eu penso nessa disciplina, nesse compromisso,
Eu preciso estar pensando na qualidade, tá? E por último, comunicação. Essa comunicação via o ensino online, ela tem que ser clara, objetiva, fluida, concisa, sem contação de histórias, né? Eu tenho que fazer levantamento de conhecimento prévio, eu preciso saber, olha, ontem nós paramos aqui, e hoje, então, nós vamos continuar daqui para frente. Ter essa coisa de sequência, ter rotina, ter sequência, né? Antecipar, trazer recursos, pedir antes as coisas. A Tânia falou muito disso, né? Então, essa comunicação tem que ser muito clara. E antes de iniciar qualquer trabalho, qualquer ensino online, ensino remoto, aulas remotas, o nome que vocês quiserem dar, precisa ter um trabalho coerente e coeso. Equipe gestora, professores, pais e alunos. Precisa ter uma reunião, ou pelo Zoom, qualquer plataforma que vocês quiserem usar, para explicar, para clarear o papel de cada um e como isso vai funcionar. As regras, porque além dos combinados existem regras. E isso tem que estar claro para todo mundo. Como vai acontecer, como é, o que quem faz o papel quem faz o papel de tutoria, como faz o papel de tutoria, porque tem um bando de pais, gente, vocês me desculpam, fazendo tarefa para os filhos. Ou assistindo a aula e sendo o professor do filho. Tá certo isso? Essa não é função dele. A função dele é de apoiar. Seja ele pai, seja ele mãe, seja ele irmão, seja ele um tutor, seja ele um apoio. É alguém que vai ficar ali do lado e vai dar um start para ele. Tá tudo bem aí? Você precisa de ajuda, papapá, e etc. Ok? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Tudo isso precisa de pensar que toda criança tem que ter autonomia. Ela não é bebê. E eu vou falar para vocês um depoimento que eu tive do ensino online do filho do meu primo, que ele diz assim, 8 anos de idade. Mãe, você tem que dizer lá na escola que eu não quero mais aula presencial. Agora, mãe, eu só quero aula online. Sabe por quê, mãe? Tá ótimo, mãe. A minha professora não perde tempo mais para ficar chamando a atenção das pessoas, não perde tempo mais para ficar reclamando, ficar chamando a atenção do José, da Maria. Tá ótimo, mãe, eu tô amando a aula online. Então, olha que interessante. Cuidado, moçada, porque vocês estão achando que o ensino online vai desaparecer. E ele não vai desaparecer, tá? O ensino online vai permear por muito tempo ainda. Vamos aprender a lidar com ele. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, ok? Lembrando que a premiação será 2 mentorias online comigo, de 1 hora cada uma. Os critérios estão lá aí no Instagram, ok? No Universo Potencial. Fiquem espertos, fiquem atentos, participem. E principalmente, amanhã, ou hoje, eu não lembro, Lívia vai postar o questionamento sobre uma reflexão crítica sobre essa live de hoje de conteúdo. Então, respondam, e ao responder, pessoal, vocês postem e cliquem na setinha embaixo para vocês compartilharem com alguém. Vamos trazer mais gente, vamos engajar mais gente nesses assuntos, ok? Então, vamos nessa. Nossa próxima live vai ser a nossa live com a Estefânia, uma pessoa fantástica, certo? Deus abençoe vocês, gratidão,
Parabéns a todos por participarem. Espero ter colaborado com vocês. Foi feito com muita gratidão e pensado intensamente